Bom dia, amigos ouvintes. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, nós estamos aqui novamente gravando mais uma live, sempre falando da preparação e dentro do texto sempre do que somos, o que é realmente esse universo. Não que a gente vai falar de tudo isso, talvez, que as lives já ficam um pouco extensas, mas é sempre nesse sentido, como age Deus, por que Deus permite algumas coisas, ou por que Ele não permite até mesmo algo que queremos, certo? Então, é nesses conhecimentos que estamos, né? Porque falar de nossa lei aqui na Terra, a sabedoria do homem é loucura para Deus. Tudo que dissermos que eles não concordam, só por estar acima de nós, somos privados na hora. Ou coloca qualquer armação para que as coisas não cheguem até nós. Diferente de Deus. Diferente de Deus. Porque Deus, o trabalho de Deus é sobre a questão que todos são filhos. E ele não fazendo acepção de pessoas, quanto mais tendo-os como filho. Então, as leis são justas, incontestáveis, não tem impunidade, mas também não tem impureza nenhuma para que fosse obrigado a tomar certas decisões, até porque Deus é livre, certo? E ele rege acima de todos, queira ou não queira, certo? Nem que ele tenha que provocar, como eles chamam, revolta da natureza. E ele permite. Quem faz toda a desgraça na terra é o homem, Deus não. Mas ele simplesmente sai da frente. E aí vem aqueles tornados, aquelas coisas todas, aquelas doenças desconhecidas, e vem atacando, e clamores. Lá em casa eu preciso disso, nunca dei conta de comprar. Veja bem a situação que está o mundo. É Deus que está mandando castigo. Não, ele não está mandando castigo. Ele está permitindo que o vencimento das suas dívidas, no sentido espiritual, chegue até você. E a coisa mais terrível que eu acho na minha vida é receber uma cobrança. Eu já ando com a minha vida contando os passos para que isso não me aconteça. Porque é a maior loucura que eu acho que pode estar no lugar de uma provocação. É quando precisamos de ser cobrados. E para não sermos cobrados, o que é que nós temos que fazer? É não fazer dívidas.
formamos um montoado de coisa ao mesmo tempo, sem saber de onde vem algum retorno para que cumpramos os nossos tratos. E aí depois colocamos isso, talvez, sobre Deus. Eu já ouvi, esses dias mesmo agora, alguém que reclamando, que acha que até Deus não está gostando dele, porque ele quer isso e quer aquilo e não consegue. É porque não fez direito. Deus deixou a inteligência a seus filhos. Só basta que paremos um pouco para ver que rumo é o certo que temos que tomar. E se não soubermos, perguntamos. E se ninguém nos ensinar, testamos. Se acertarmos, vamos continuando. Se errarmos, não desista. Tente outra vez. Não deu certo mesmo, não? Agora, se eu continuar tendo esses testes, essas provas, aí agora eu sou um idiota. Porque eu vi que não trouxe nada de vantagem e está só me afundando, mas eu não paro, sou persistente. Como usam dizer por aí, brasileiro não desiste nunca. Não desiste nunca, mas às vezes morre na miséria. Não devemos desistir sem antes ter testado e ver que não vai mesmo. Porque aí permanecer já é idiotice. Mas não somos obrigados a continuar. Eu já vi gente dizendo assim, eu vivo num aperto terrível mas é o que eu sei fazer, né? Eu não mudo. Pois então não mudo, aí. Você vai viver no aperto para sempre. Porque se algo não deu certo para você, tem poucas saídas. Ou é algo que no local que você vive não tem boa saída, ou você não sabe fazer direito, quem sabe dando mais uma adiantadazinha nas aparências, né? Na durabilidade. Não passa a criar fama e você vai ser visto. Agora, se você viu que você não tem administração sobre isso, porque isso não é condenar uma pessoa falando que ele não sabe administrar algo. Eu tenho muitos álbuns que não adianta nem eu entrar, que não faz parte da minha praia. Eu não vou conseguir chegar a lugar nenhum. Vai ser a mesma coisa de sem o brevet eu entrar num jatinho e querer cruzar o céu. Até porque não haveria nenhum louco que me entregaria o jatinho para eu sair voando, sem ter comprovações que eu entendo. Não é? Então, se algo não está dando certo na nossa vida, Deus nos deu livre-arbítrio para deixar rapidamente, porque os nossos dias são contados. Uma semana, 15 dias, ou até menos, que nós passamos enrolado com uma coisa que não foi bem estudada, bem planejada, nós já sabemos que não vai em lugar nenhum, mas a nossa vida está indo. Segundo por segundo, minuto por minuto, seu tempo está ficando escasso, a nossa situação física vai perdendo o prazo de validade,
E aí, aquele peso que você pegava até por brincadeira e jogava para cima, agora, agora você vai ter que pedir ajuda. E de ajuda em ajuda com a nossa andança, alguns param na bengala, outros na cadeira de roda e a vida continua, como dizem aí, né? Mas agora já não é mais uma vida. Como já não é vida. Jesus chama essa vida aqui de morte. É morrendo que você pode viver. É passar da morte para a vida. E dessa situação aí sim que não tem mais vida. Que quem gostaria de ter uma vida só para dizer estou vivo, escorado numa bengala ou pegado pela mão para trocar de lugar, ou empurrado numa cadeira de roda. Não estou dizendo que essas pessoas devem pedir a morte. De maneiras nenhuma. Até porque faz parte do nosso refinamento. Deus não pôs nós aqui à toa. Deus não faz coisas assim de qualquer forma. É porque é muito sofrido. Você já pensou você gostar de uma comida, de um sistema de comida, um tipo, e toda vez que você comer essa comida ela te fizer mal? Se você for entrar um pouco por lado da revolta e lembrar que essa comida te pôs mais doente e toda vez que você come te faz mal, você toma decisão drástica, você joga até os utensílios que foi usado para preparar esse tipo de alimentação. Jogava fora. Ah, esse cara é doido. Falei jogar as vasilhas fora, o que tem as vasilhas? Não é só uma comparação, meu. Eu estou dizendo que se fosse bem analisado, o mal que tem me feito essa comida, e eu sempre cozinho esse alimento, nessa panela, para que eu nem lembre mais dessa comida que tem acabado com a minha saúde, eu vou jogar até a panela aqui, para não me deixar nem recordação. Sabe por quê? É decisões que você tem que tomar. Parece louca, mas não guarde com você nada que traga más recordações. Se foi ruim, trazer de volta seria sofrer. Se conseguisse, vai vir outros males, mas talvez não seja aquele. E se você quiser trazer o que você viveu que naquele momento você chegou até falar que era uma glória, você vai perder seu tempo. Você não vai conseguir trazer de volta. É a mesma coisa do rio passar e depois você falar volta para cima e ele começar a correr para cima de onde ele veio. É impossível. E da vida a gente só se vive os momentos, certo? E ainda indecisos. Porque quantas pessoas estavam sorrindo, eu conheci, eu vi isso acontecer ao longo da minha vida. Sorrindo, contando piada, e de repente caiu. Que aqueles, como aconteceu um dia, que os outros também eram meus amigos. Chegaram até ficar sorrindo, falando assim, olha ele fazendo gracinha. Aí não levantava nunca, por lá ver, tinha entrado em óbito. Quer dizer que em nenhum momento você pode ter garantia dele. Ninguém no mundo sabe a quantos segundos, a quantos minutos, ou mesmo a quantas horas, ou a quantos anos, com precisão, que ele vai viver. Alguns fazem assim uma base, né? E coloca na cabeça dos outros até, ó, eu vou embora, eu vou morrer tal dia. E não é de ver que às vezes acontece?
Mas no meio de milhões e milhões de pessoas, não é possível que não ia dar uma coincidência, né? Que morte e vida está marcado no calendário de Deus. Ele é a vida. Mas ele disse um dia, eu mato. Primeiro ele referiu, eu sou Deus. Eu mato, eu faço viver. Tá? Esse controle de vida e morte, como diz o povo, só falta um pouquinho de tradução aí, de revelação. Esses controles aí está na mão do Senhor nosso Deus Altíssimo. Não existe homem aqui na Terra que saiba dessas coisas e possa ensiná-las com precisão. E então, nós vivendo a vida é um sistema energético, é uma energia que, com o sopro de Deus, começou a máquina a funcionar. Estava todas prontas. Coração, fígado, rins, todos os órgãos. Prontinho, prontinho. E muito bem feito. Mas ainda faltava um combustível. Que eu já disse em live, não adianta o carro estar 0 quilômetro se não tem uma gota de combustível, o qual ele usa. Acionar a chave ali é perda de tempo. Ele está novo, está inteiro, mas está referindo a comparação morto. Ele precisa de ser injetado nele a vida. E essa vida dele é o combustível que ele usa. E nesse combustível, nessa vida, é que vem a força para ele, que quando funcionando os velocímetros, as outras peças indicativas, começam a entrar em ação. Nós vivemos pelas energias. Nós somos ligados diretamente à fornecedora, que é o próprio Deus. Essa energia vem de lá. Com as suas ações, você mesmo pode estar desligando o contato dessa energia com a produtora da energia, desse sistema energético. Ou você mesmo, com livre-arbítrio e decisões sábias que Deus pôs na cabeça de cada um, alguns não usam, alguns criticam, mas você mesmo pode também te ligar nessa rede, nessa hidrelétrica, que vem diretamente de Deus, certo? Aí está em você, ligar ou desligar. Se você desligar, você fica no escuro. A Bíblia refere que quem anda de noite nas trevas não sabe para onde vai. Quer dizer, não tem noção da vida. Sem Deus, não tem noção. Você pode fazer muitas coisas que parecem ser sábias, mas o fim delas é o buraco. Certo? Agora, quem anda de dia, disse Jesus, não tropeça. Por isso, andai enquanto é dia, a noite vem quando não poderá mais. Faltou essa ligação, faltou conhecimento, faltou luz, faltou direção, faltou sabedoria. E quanto mais sábio, mais louco. Certo? Porque os anjos evoluídos, seres evoluídos, que
que, de certa forma, tornaram-se um Deus, uma assembleia formando muitas leis, com poderes às alturas, ele jamais vai admitir que um pecador que não está se importando com nada, nem com a vida dele mesmo, ou do filho, ou do próximo, a vida dele está com a anteninha lá desligado, com o ligador desligado, ele está nas trevas. Quem está lá no claro não vê quem está na escuridão. Mas quem está dentro das trevas, ele consegue ver o claro, o que está no claro. Essas já são coisas que não há desculpa o porquê que a pessoa não toma um cuidado com a sua própria vida espiritual. Por quê? Porque não há nada que não tenha que ser revelado. E não tem ceguinhos, louquinhos aqui. Tem doentes mentais e tal. Mas quando tem uma doença nesse sistema, já tem Deus por trás para dar a recompensa da evolução espiritual que esse elemento, que até agora não pode fazer nada porque também não sabe o que está fazendo, é porque Deus sabe que é melhor ele estar assim do que ele estar sabendo o que está fazendo e fazer o que muitos estão fazendo aí. Porque ele estando nessa situação, prejudicado só está ele e o zelo de alguém por caridade, que isso já serve de pontuação para quem está cuidando de uma pessoa assim. E ele, com os sofrimentos, está acertando as dívidas e está muito melhor do que um sábio, que diz sábio, e praticando. Sabe tudo, mas faz tudo errado. E ele não sabe nada, mas também não vai fazer algo que o contamine-se mais. E então, amigos cientistas, não conheço, mas sei que existe muitos que estão estudando ciência, e alguns até já estão dentro do campo, dentro da área. Sabe por que muitas vezes o cientista procura coisa que está acima do conhecimento humano? Ele não pode chegar lá, não? Claro que pode. E por que não chegaram ainda com tantos anos procurando? É porque nós moramos num planeta dentro do outro. Ah, agora você vai falar, isso é um idiota, esse cara é louco. Onde ele arrumou isso? Exatamente. Por você não saber aonde eu arrumei isso, é que você não chegou. Você não chegou. Tem muitos que sabem chegar, mas como o mundo é cheio de empecilho, há uma outra energia que trabalha para não deixar que isso chegue lá. Porque se é para trazer melhora para os filhos de Deus, a más energia vai lutar dia e noite para danificar, para não aceitar chegar. Gastaria que se formasse um grupo que tivesse a mesma ideia, a mesma direção, para que se tornasse a força, juntando-se em um pensamento, como diz a Bíblia, no mesmo pensamento, teria mais força, teria mais poder na captação de energias. A nossa chega a alta tensão aí, 380, 220, 110, tem qualificação. Uns têm mais, outros têm menos, mas ambas, se pudesse juntá-las, a força de cada uma seria uma potência. E essa troca de ideias através dessa energia que vem de Deus
descobriria algo profundo que vós não conheceis. Um mundo dentro do outro, uma pressão atmosférica com tanta força. Eu agradeço a Deus e a vocês. Deixa o like e compartilhe. Com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.